Jesus disse em Mateus capítulo 24, ele repete isso, ele diz: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Move o coração das tuas ovelhas, Senhor, a conhecerem a tua palavra, a conhecerem a tua palavra. Senhor, traz fome e sede da tua palavra, Senhor. Se caminhamos em engano, se somos ludibriados por um falso evangelho, porque não conhecemos a tua palavra, não conhecemos o plano supremo do Senhor. Olá, meu querido, seja muito bem-vindo ao canal Maranata. Em uma live de oração, Nívia Soares clama ao Senhor e pede para que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira. Ela, junto com o pastor Jadson de Oliveira, choram e pedem a graça de Deus, porque os últimos dias são maus e que a igreja esteja preparada para a volta de Jesus. Confira esse vídeo impactante e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Queria que você enviasse esse link para outras pessoas. Envie aí para os seus contatos. Antes de eu chamar nosso convidado hoje, que vai nos dirigir em oração, vai trazer uma breve palavra e orar conosco, queria ler com você o texto que eu li hoje. Está em Lucas, no capítulo 24, verso 45. Aliás, verso 46, Lucas 24, 46, diz assim: Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui Jesus traz instruções aos seus discípulos acerca do que eles deveriam fazer, de o que estava escrito, o que era que as escrituras diziam a respeito de Cristo, de Jesus. E o Senhor mesmo traz essa observação e ele diz que o evangelho do arrependimento, o arrependimento para perdão dos pecados, seria pregado em todas as nações, começando por Jerusalém. E interessante que isso tem sido algo que tem vindo ao meu coração. Jesus disse em Mateus capítulo 24, ele repete isso, ele diz: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. A promessa do Senhor é que todas as nações vão ouvir do evangelho do reino, o evangelho que anuncia que o reino de Deus virá, que é chegado o reino dos céus, e que para receber esse reino é necessário arrependimento. Queridos, quando nós falamos de arrependimento, nós não estamos pregando depressão, não estamos aqui dizendo que você tem que andar triste pelos cantos, que você tem que andar mal. Não, nós estamos dizendo que é necessário uma mudança de direção, uma mudança de caminhos. Aquele que pecava não peque mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que pecava com seus olhos não peque mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que antes agia de uma determinada maneira não haja mais. E se porventura a igreja do Senhor Jesus se desviou dos caminhos do Senhor, é tempo de retornar à rocha, é tempo de retornar ao fundamento firme do evangelho. Jesus não mudou e o seu evangelho não mudou, continua sendo. As boas novas continuam sendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mude de caminho, porque o reino dos céus está vindo. Este reino vem e ele vai consumir todos os outros reinos da terra. Todos os impérios da terra cairão, mas o reino de Jesus prevalecerá sobre todos eles e permanecerá eternamente. E é necessário que a gente prepare a nossa vida para a chegada desse reino. Nós estamos em 30 dias de jejum e oração. E o que nós temos sentido do Senhor é que é necessário um retorno à simplicidade do evangelho,
um retorno a que Jesus seja o centro, a que Ele seja o primeiro. Jesus é o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Que Ele seja aquele que é o centro dos cultos. Que Ele seja aquele que é o mais importante, o único adorado nas nossas reuniões. Os homens não podem estar nesse lugar, nós não podemos estar nesse lugar. Celebridades cristãs, gospel, ou como você quiser chamar, não podem estar neste lugar. Este lugar não pertence a homens, o lugar principal pertence a Jesus. Ele quer estar em primeiro lugar nas nossas vidas. O Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. E Ele nos deseja, Ele deseja estar conosco. Ele deseja caminhar nesse lugar de concordância conosco. Judson, se você está online, dá um oi aqui para nós. Faz uma solicitaçãozinha, deixa eu te ver. Vou chamar aqui o Judson. Está online, Judson? Show yourself. Oi, Judson. Deixa eu te chamar aqui. Já ele entra. Queridos, a gente está dentro desse propósito. E Judson? E aí, Nívia, tudo bem? E aí, tudo bom? Bom demais. Glória a Deus. Vinde, voltemos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. É a mensagem, né? É a mensagem do Espírito Santo para essa hora. Eu acho que é a mensagem de todos os tempos, né? Que nós precisamos, mais do que nunca, apregoar essa mensagem, né? Declarar isso muito forte, né? E eu estava acompanhando aqui você lendo Mateus 24, né? Lendo Lucas, né? E Mateus, e essa é a mensagem que o Senhor tem para nós, de arrependimento e de voltar, de mudança de vida. E assim, hoje de manhã eu acordei, Nívia, com um texto, um versículo muito simples, né? 2 versículos, né? Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e versículo 16, né? Se você está familiarizado, você que está nos assistindo, familiarizado com Crônicas, o final de Crônicas foi o final de onde o povo de Israel foi levado como cativo por 70 anos. Mas por anos e anos e anos, o Senhor avisou eles. Por anos e anos e anos, o Senhor enviou gente para falar, para sacudir, para dar uma palavra, muda de direção, né? E eu gostei do que você falou, que arrependimento não é uma mensagem de criar depressão, mas a mensagem de arrependimento é uma mensagem de gerar esperança, né? Arrependimento é uma palavra que nos aponta para algo novo e para algo maravilhoso. E hoje de manhã eu estava lendo, eu posso compartilhar isso aqui rapidinho? Lógico. Está dizendo assim, 2 Crônicas 36, 15, diz assim: contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados. A primeira coisa que eu percebi nesse versículo é que fala assim, olha, Deus, Yahvé, o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Aí na hora veio aquele versículo de Hebreus capítulo 12, que diz assim, tendo, portanto, uma grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos prende, do pecado que nos rodeia e corramos. E aí eu falei, mas que nuvem de testemunha é essa? Se você for ler, né, o capítulo anterior, que é o capítulo 11, é a nuvem dos heróis da fé, que pagaram um preço, que choraram, que gemeram, que jejuaram, que choraram por a gente, que deram a vida pela gente. Eu lembro de Timóteo, quando Paulo fala com ele, você aprendeu a sua fé, Timóteo, da sua avó e da sua mãe Eunice, que se chama Vitoriosa, né? Você agora tem a responsabilidade de manter esse fogo. E hoje quando eu estava lendo isso, eu pensei, primeira coisa desse versículo é, eu preciso parar e lembrar que nós temos a responsabilidade com os pais do passado que trouxeram o evangelho para a gente. Eu lembro da minha avó, do meu pai, da minha própria família, né? O evangelho entrou na minha família há mais de 100 anos. E eu tenho uma responsabilidade de manter a chama acesa com aqueles que pagaram um preço pelo evangelho no Brasil. O evangelho para a gente há muitos anos atrás. E aqui o escritor de Crônicas diz, olha, é o Senhor, o Deus dos seus pais. Lembra dele. E a mensagem de Hebreus é, olha,
vocês têm uma nuvem de testemunha, você tem gente que pagou um preço para vocês antes. Então ele fala assim, desembaraça de tudo aquilo que te atrapalha. Eu estava pensando hoje, eu acho que esse tempo de jejum e de oração que você tem promovido, lá na hora da gente identificar o que está nos embaraçando. Hoje mesmo de manhã, quando eu vi esse versículo, eu falei, Deus, porque embaraço nem sempre é pecado, mas nos atrasa. O embaraço e o pecado. Como você mesmo cantou, né? Como você mesmo cantou, são as coisas lícitas que nos atrapalham. E nos embaraçam de fazer aquilo. E eu senti um temor muito grande, porque eu falei, Senhor, nós estamos andando do sangue de outros irmãos que derramaram de lágrimas e de jejum. Eu me lembro, na época, né, minha avó não era repré-esse Pentecostes que a gente tinha hoje, mas eu me lembro muitas e muitas vezes ela ajoelhada com lágrimas nos olhos, Lívia, orando por mim, orando pela nossa família, orando pela salvação da nossa casa, orando e clamando e se humilhando diante do Senhor. Então eu pensei, já de uma coisa, eu tenho... Eu tenho uma responsabilidade com um legado, uma nuvem de testemunha de homens e mulheres que viveram o evangelho simples do Brasil e que entregaram para a gente. Agora é a nossa vez de falar, sabe de uma coisa, eu vou fazer a mudança que for necessária, Senhor, mas eu não vou deixar a chama apagar. E essa foi a primeira coisa sobre esse versículo. A segunda coisa sobre esse versículo é que esse versículo é exatamente, o título dele é A Queda de Jerusalém. Eu assustei muito quando o Espírito Santo começou a falar comigo algo de manhã. E ele disse assim, olha, o Senhor, o Deus de seus antepassados, falou de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar. Eu acho que se eu fosse pregar essa mensagem, seria o método de Deus para nos mostrar o caminho, para nos convencer o seu amor. São três coisas que estão escondidas nesse versículo. Primeiro, Deus fala de muitas maneiras. Eu acho que Deus está falando com a nossa geração, como falou com esse povo aqui, de muitas maneiras. Não falou de uma só, não, muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. Depois diz que ele fala insistindo em adverti-los. Deus não somente usa toda maneira, furacão, tá tendo um furacão aqui, furacão, tempestade, escândalos, coisas que acontecem, Deus vai sinalizando para tentar nos acordar, para tentar nos despertar, para tentar falar, olha, presta atenção, eu estou falando com vocês. Olha a economia, isso, aquilo, outro. O Senhor fala de muitas maneiras e Ele nos insiste. É como se Ele te fizesse assim, por favor, arrepende, por favor, muda de direção. E pela terceira vez, a terceira maneira é insistindo, adverti-los e através dos seus mensageiros, os seus profetas, né? Ele envia os seus mensageiros para dizer, gente, foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Ele insistiu, enviou os mensageiros e diz assim, a razão pelo qual o Senhor faz isso, a razão pela qual o Senhor desperta, como despertou você aquele dia que você me ligou, falar, precisamos fazer algo sobre arrependimento, a razão pela qual o Senhor faz isso, a razão pela qual parece até que é, meu pai, parece um disco quebrado, esse povo só fala de arrependimento, parece um disco quebrado, esses mensageiros só falam de voltar para o evangelho simples, as pessoas começam a ficar incomodadas, né? Mas a razão pela qual ele insiste, eu queria que você que está nos ouvindo preste atenção nisso. Deus insiste em arrependimento. Deus insiste em advertir a gente. Ele envia muitos mensageiros e de várias formas, sabe por quê? Porquanto na sua compaixão Ele deseja nos poupar. Eu acho que essa é a mensagem. A mensagem do arrependimento é porque é um pai desesperado, para nos poupar. É um pai desesperado para nos livrar do juízo eterno. É um pai desesperado, diz aqui, ó, porquanto na sua compaixão deseja poupar o seu povo e o lugar que escolheu para sua habitação. O Senhor não só quer poupar a igreja no Brasil, mas poupar a nação do Brasil. Amém. O Senhor não só queria poupar o povo de Israel, mas queria poupar Jerusalém. Deus quer poupar Jerusalém. Deus quer poupar o seu povo e quer poupar a terra que esse povo habita, porque o Senhor ama e Ele
insiste enviando mensageiros. A mensagem de arrependimento é o cheiro da compaixão do Senhor, dizendo, por favor, volte, por favor, retorne, por favor, muda de direção. Como eu não quero destruir vocês, como eu não quero. Ele manda um mensageiro, manda um profeta, manda 2 profetas, manda ministros de vários lugares, de várias nações, porque o desejo dele é poupar. Sabe, quando eu leio isso, e eu leio no final do livro, né? Eles não ouviram. O que diz o versículo 16? Porém, eles zombaram dos meus mensageiros, desprezando as suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira do Senhor se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve mais remédio. O Senhor vai enviando mensageiro, e às vezes a gente começa a criticar e ri e resiste a mensagem que o Senhor tem, até que chega uma hora que o Senhor fala, sabe de uma coisa, não tem outro jeito. E a minha expectativa e a minha esperança é que a nossa geração, que nós, né, de alguma forma, venhamos nos humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, nos mostra onde que nós estamos embaraçados, onde que nós estamos tropeçando. Nos mostra qual é o pecado que está nos impedindo de tocar a Tua glória, de tocar o Senhor, de experimentar aquilo que o Senhor tem. Amém. E eu estava pensando muito forte sobre isso, porque eu sinto que nós vivemos um momento muito semelhante, né? As pessoas não dão ouvidos mais. A Bíblia fala que nos últimos dias elas vão ter como que coceira nos Comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos. E vão procurar ouvir o que elas querem ouvir, né? Em outras palavras, elas vão ter audição seletiva. Elas não querem ouvir nenhuma palavra que as faça sentir incomodadas. Elas querem apenas palavras que façam elas sentir bem. É interessante que esse texto ele fala, né, que eles acumularão mestres para si mesmos, mestres segundo as suas próprias concupiscências. Exatamente. De acordo com o que eu quero andar, eu procuro alguém que aprove. Desculpa, fui colocar carregador. Tá. Eu procuro alguém que aprove o meu estilo de vida, né? Alguém que respalde Verdade. o jeito como eu estou vivendo, o jeito pecaminoso como eu estou vivendo, para que eu não tenha que me arrepender. E eu vou te ser sincero, Nívia, eu acho que o maior desafio, hoje de manhã eu estava pensando, é que a gente prega isso e as pessoas dizem, sabe de uma coisa? A Bíblia para mim não é verdade absoluta, é apenas uma sugestão. Isso é o que mais me assusta na geração que nós vivemos. Onde está escrito na Bíblia, é apenas, ok, é mais uma coisa, Você sabe quando as pessoas colocam poster, né, comentários de vez em quando eu vou olhando os comentários nas postagens no Instagram ou no vídeo, a pessoa fala a sua própria opinião, o que ele acha, o que ele pensa, e eu acho que eles colocam, muitas vezes têm colocado a Bíblia como uma opinião, mais uma opinião. Uma opinião, entre tantas. Né? Dentro dos stories do Instagram, alguém pôs mais a sua opinião, mas a Bíblia não tem como. Nós temos que regressar e declarar claramente que nós vamos praticar o que as Escrituras dizem. Amém. Nós vamos viver aquilo que a palavra de Deus diz. E eu vejo que o maior arrependimento, a maior mudança de direção, eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que se você fala, Júlio, arrepender do quê? Eu acho que o maior arrependimento nosso nessa hora é um retorno a dizer, nós vamos viver o que as Escrituras dizem. Se eu poderia dizer algo para a nação brasileira, eu diria, nação amada e preciosa do Senhor, volta a viver as Escrituras, volta a abraçar a cruz de Cristo, volta a negar a si mesmo, volta ao Evangelho que dói, mas é o Evangelho de eternidade, o Evangelho que não bajula o meu orgulho, nem faz cosquinha na minha vaidade, mas que confronta, né? O Evangelho que confronta o meu ego, o meu eu. Esse Evangelho é o Evangelho que derrama vida abundante. Então eu sinto que há uma necessidade intensa nessas horas de um retorno a esse Evangelho. Amém. E foi o versículo que veio bem forte. O Senhor enviou os mensageiros
por uma razão, porque o Senhor tem muita compaixão. O Senhor não parou de pregar sobre arrependimento por uma razão, porque Ele tem esperança que a gente vai ouvir. E enquanto, sabe, eu acho que a coisa mais terrível é quando o Senhor se cala. Quando o Senhor ainda está gritando nas praças através dos seus santos profetas e mensageiros, é porque o Senhor ainda está dizendo: quem sabe alguém vai me ouvir, quem sabe alguém vai prestar atenção. Mas na hora que vem um silêncio, aí é assustador. É assustador. Eu acho que a pior forma de juízo, né? Quando Deus entrega o homem a si mesmo, quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios desígnios, aos nossos próprios conceitos. E eu acredito que a gente precisa voltar enquanto há tempo, né? Voltar enquanto há vida, enquanto há esperança. Né? Quantas vezes, né, eu quero trazer isso de uma vida para uma vida prática, né? Quantas e quantas vezes, para você que está nos ouvindo, né? Quantas vezes Deus já mandou recado através de pessoas? Quantas vezes, quantas pessoas já advertiram você? Volta, né? Muda de atitude, né? E isso é um ato de misericórdia de Deus. Às vezes nós enxergamos a correção com maus olhos, porque tivemos às vezes um pai severo que nos castigou indevidamente, talvez. Mas a correção sadia, ela vem de Deus. A correção é uma linguagem de amor de Deus. E é interessante observarmos que as Escrituras, por causa desse amor de Deus por nós, as Escrituras falam mais do juízo de Deus do que do seu amor, né? Durante todos se você ler os livros proféticos, né? Quando nós lemos os livros proféticos, a gente vai ver muitas palavras de juízo. Nossa, que coisa chata. Queridos, isso é um ato de amor. É o amor. É um ato de amor. Quando Deus adverte que a ira dele vai vir sobre aqueles que amam e praticam a iniquidade. Isso é um ato de amor de Deus, né? Quando as minhas filhas estão fazendo alguma coisa que elas não devem, então em algum lugar perigoso, a gente gosta muito de fazer trilha aqui na nossa região, né? Tem muito mato aqui. E aí, quando alguém está num lugar perigoso e eu vejo que pode acontecer um acidente, eu não vou gritar: filha, eu te amo. Não, eu vou gritar: menina, sai daí. Exatamente. Senão você vai cair. E quantas vezes o Senhor já nos gritou: filho, sai daí, senão você vai cair. Rapaz, para de olhar essa internet desse jeito. Exatamente. Para de olhar esse site, senão você vai cair. Pastores, parem de falar, parem de pregar essa falsa mensagem, senão vocês vão cair, vocês vão ficar cegos. Pare de se colocar numa posição onde você está sendo tentado. Você vai cair, né? Então, essas mensagens têm vindo. Quantas vezes as palavras do Senhor vêm de advertência e nós falamos: nossa, mas podia falar de um jeito mais amável, né? E nós queremos a massaginha, quando na verdade a mensagem de Deus às vezes vem dura, porque ela é urgente. Deus tem urgência em que a gente se retire do lugar de perigo. É verdade. Interessante. Eu tenho urgência de que as minhas filhas saiam do lugar de perigo para que elas não sofram nenhum acidente. Exatamente. Queridos, isso é um ato de amor de Deus. Um ato de amor. E o Pai corrige o filho que ama. E eu vejo que há uma intensidade do Espírito Santo exatamente nesse momento. É como se o Senhor falasse: eu preciso gritar para vocês, eu preciso declarar isso. Está na hora. Olha o que aconteceu com Jerusalém. Olha o que aconteceu com eles. Né? Eles não me ouviram, eles não ouviram os mensageiros. Eu insisti, eu fui atrás deles. Eles não ouviram os seus pais, os seus antepassados, a geração passada. Eles não ouviram a mensagem, eles desprezaram e eles riram e ridicularizaram, né, aquilo que os mensageiros estavam pregando. E o fim deles foi terrível. E eu vejo que é exatamente essa mensagem que o Senhor está trazendo para a gente. É hora da gente colocar minha mãe dizia, colocar a barba de molho. Está na hora da gente falar: Senhor, onde que eu estou caindo? Onde que eu estou errando? Senhor, me disciplina. Senhor, me orienta. Senhor, grita os meus caminhos. Nome,
acerta os meus caminhos, orienta os meus caminhos, porque nós precisamos disso nessa hora. Nós precisamos de um retorno às Escrituras. A maneira como nós vamos purificar é observando de acordo com a palavra do Senhor, como diz em Salmo 119. E isso que você falou, não tem como. Você vê seu filho cair no abismo, você berra para ele, você grita, você esperneia para que ele saia de lá. Essa é a mensagem da reconciliação. É um pai desesperado gritando, sai daí e volta para mim. Né? E eu creio que Deus tem colocado igual jovens que lutam com sites que não são saudáveis na internet, vídeos, coisas assim. Tem caminhos que você pode pedir ajuda para pessoas te ajudar. Né? Eu acho o que as Escrituras dizem, se andarmos na luz como o Senhor na luz está. Sim. E a maneira de vencer essas coisas é quando a gente traz a luz. Né? Quando a gente confessa, quando a gente fala, sabe, eu acho que um dos problemas, Nívia, não sei se eu tô certo, mas uma das coisas que eu percebo é que a queda sempre está conectada com orgulho, com a altivez. A gente passa uma cara de que nós somos melhores do que as outras pessoas e santos demais e intocáveis, e pastores sobem na plataforma passando a mensagem de que eles são tão santos e tão bons e que tem todas as respostas, e muitas vezes ele volta para casa deprimido, angustiado, lutando com o pecado, embaraçado com tantas coisas, mas ele não tem ninguém que ele possa dizer, olha aqui, fala na minha vida, olha a sujeira aqui dentro. Nós precisamos que a igreja seja restaurada nesse aspecto, ser um ambiente de confissão. Sim, confiança e confissão. Confessar, Tiago 5, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados. Exato. Deus quer sarar a igreja. E eu creio que nós precisamos construir esse ambiente. Eu não sei se você lembra, várias reuniões nós já tivemos na época que Deus estava fazendo algo no Brasil, há muitos anos atrás. Eu me lembro que muitas reuniões nossas fazia fila de pessoas para pegar o microfone, para confessar. Eu achava fascinante. As pessoas pegavam o microfone espontaneamente e falavam, eu quero confessar meu pecado. Eu quero confessar que eu estava assim, e essa noite eu quero. Isso é um dos sinais de avivamento, né? Quando a gente fala, Senhor, coloca luz. Eu não quero mais viver nessa escravidão. Porque a luz, ela nos lança num ambiente de restauração e de cura, né? Então, eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Judson, ora com a gente. Amém, Senhor. Ora com a gente em arrependimento. É por isso que nós estamos aqui. A gente não é melhor do que ninguém. A gente não tem nada que nos torne melhores do que ninguém, não é isso. Mas a gente tem um anseio no coração, que é o de ver essa igreja de Jesus se levantar em santidade, em amor, ver avivamento de fato na nossa nação, não animamento, não animação, mas avivamento, corações quebrantados, contritos, Jesus como centro, Jesus como centro da nossa adoração. Amém. Como o cerne do Evangelho. Ora por nós, Judson, ora com a gente. Amém. Pai, eu quero primeiro dizer o quanto nós te amamos, Senhor. Somos gratos pelo teu amor e a tua graça por nós. Deus, nós queremos claramente nos aproximar de ti com temor, com tremor, Senhor Jesus. Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, porque até arrepender nós não conseguimos sem a tua ajuda, Senhor. Nós somos tão cegos, tão mancos, tão egoístas, tão soberbos em muitas coisas, Pai. Nós precisamos que o teu Espírito nos convença de juízo e de pecado. Que o Senhor nos leve, que o Senhor nos convença a nos arrepender, que o Senhor nos convença, Senhor Jesus. Meu Deus, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor não pare de insistir conosco. Amém. Não se cale, Pai, com a igreja brasileira. Não pare conosco, Pai. Mande mais mensageiros, levante mais mensageiros, envie, Pai. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor gere esse arrependimento necessário. Pai, nós queremos dizer que nós nos cansamos, Pai, de entretenimento. Nós nos cansamos de entreter. Nós nos cansamos, Pai. Meu Deus, meu Deus. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor faça algo sobrenatural no meio da tua igreja. Um avivamento genuíno, um avivamento que passe pela obra da cruz, um avivamento que passe, Jesus, onde nós declaramos,
Oh, eu preciso do Senhor. Oh, eu preciso da sua graça. Senhor, eu quero pedir perdão pela liderança, Pai, da tua igreja nesses dias, onde nós somos muitas vezes cúmplices de pecados, onde muitas vezes nós não confrontamos porque temos medo de magoar as pessoas. Perdão. Meu Deus, mas o amor, Senhor Jesus, não tem medo de magoar. O amor fala a verdade. Meu Deus, abra a boca dos teus líderes, Senhor Jesus, para que eles preguem a palavra. Meu Deus, eu oro para a liderança no Brasil. Meu Deus, dá-nos coragem para que nós venhamos pregar a verdade. Deus, para que nós venhamos pregar a verdade. E a verdade com amor, é claro, Senhor Jesus, mas nos dê coragem para confrontar o câncer do pecado que tem destruído os altares da nação brasileira, Senhor. Meu Deus, que tem subido na plataforma das nações, da nação brasileira, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos satisfazemos com um aplauso, nós nos satisfazemos, Pai, com um tapa nas costas, meu Deus, quando na verdade os céus estão chorando. Meu Deus, não nos deixe, Senhor Jesus, tentar tampar o sol com a peneira. Meu Deus, nós confessamos, precisamos do Senhor. Meu Deus, existe orgulho, meu Deus, em nossos corações, existe vaidade em nossos corações, gera um arrependimento. Meu Deus, pecados de impureza sexual, pecados de sujeira, meu Deus, desvio financeiro, avareza, meu Deus, todas essas coisas que têm entrado, Pai, no meio da tua casa, nós queremos confessar, Senhor Jesus, e nós queremos dizer, Deus, em nome de Jesus, meu Deus, nós não somos animadores de povo, meu Deus, o Senhor não nos chamou para fazermos pessoas felizes, mas para arrancarmos elas do inferno e lançarmos ela aos pés da cruz, para que eles tenham vida e vida e abundância. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que nesses dias que estamos tirando para orar, que estamos tirando para buscar o Senhor, meu Deus, que o Senhor gere uma compulsão, meu Deus, em nome de Jesus, e que o nosso fim não seja como 2 Crônicas 36, meu Deus, versículo 16, que o Senhor chega num ponto onde não tenha mais remédio, meu Deus, mas que o Senhor nos confronte, meu Deus, e que nós nos lembremos do preço que já foi pago, de oração, de jejum, nos montes. Meu Deus, quantas mulheres já subiram no monte, quantos homens no Brasil subiam nos montes da igreja, nos montes de Belo Horizonte do Brasil, com lágrimas nos olhos, orando por um avivamento. Pai, eu me lembro quando jovem, nós subíamos no monte, não para pedir uma bênção, não para pegar um dinheiro, mas que a gente subia na esperança, quem sabe o Senhor vai nos tocar hoje. Nosso coração cheio de temor, cheio de tremor, meu Deus, querendo andar em santidade. Traga de volta o batismo de temor no meio dos nossos jovens, no meio da liderança. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Senhor, a tua palavra diz que pela tua bondade, o Senhor nos leva ao arrependimento. Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, por um movimento do teu Espírito, Deus, nesses dias. Por um movimento do teu Espírito, conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, não nos entregue a nós mesmos. Não nos entregue, Senhor Deus, aos nossos próprios interesses. Não nos entregue à nossa própria visão limitada, Senhor. Mas, por favor, Jesus, que teu Espírito nos leve ao arrependimento. Move, Senhor, os corações. Move os corações das lideranças, dos pastores. Move, Senhor Deus, o coração das pessoas, Senhor. Move o coração das tuas ovelhas, Senhor. A conhecerem a tua palavra, a conhecerem a tua palavra. Senhor, traz fome e sede da tua palavra, Senhor. Se caminhamos em engano, se somos ludibriados por um falso evangelho, porque não conhecemos a tua palavra, não conhecemos o plano supremo do Senhor, por isso nos prendemos aos nossos próprios planos, aos nossos pequenos planos e falhos planos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar fome, derrama sede, Senhor Deus. De ti, Senhor. Tu és a fonte de águas vivas, Jesus, tu és o pão da vida, o pão verdadeiro, não adulterado, que preenche o coração humano. Senhor, oramos
Que Em teu nome de Espírito haja em nós, igreja, nestes tempos, Deus. O povo que se chama pelo teu nome. Gera Deus. fome e sede da tua palavra. Gera consciência, Senhor, da tua verdade. Consciência, Senhor, dos teus caminhos. Abre a visão espiritual do teu povo, Deus. Pai, em nome de Jesus. Levanta entre os Em nome de pequenos, Jesus. Senhor Ei, cara, Deus. Levanta em entre nome os de pequenos improváveis. Em Homens nome e de mulheres que preguem o teu evangelho, Aleluia. Deus. Mestre, segundo o teu coração, profetas que não sejam vendidos, Em nome de que não Jesus. profetizem por dinheiro, profetas que não profetizem, Ai, oh Deus, por recursos humanos, por glória humana, por plataformas bonitas, mas profetas que digam assim, aleluia. diz o Senhor, Aleluia. Em arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em nome Senhor, que o Senhor venha sim trocar as mensagens dos púlpitos no Brasil, Senhor. de Deus. Que o teu Amém. evangelho seja pregado. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus, como diz a tua Aleluia. palavra, que o teu evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. Amém. Como nós desejamos te ver, Senhor. Como Santificado. desejamos estar contigo finalmente, Deus. Não para fugir de uma realidade terrena, mas para adentrar na realidade celestial, Amém. a realidade que é tua, onde os céus enchem a terra. Amém. É isso que queremos ver, Deus, os céus enchendo a terra, céus e Aleluia. terra sendo colocados debaixo da autoridade de Cristo Jesus, do reinado de Cristo Jesus, Senhor. Em Alinha os nossos corações ao teu coração. nome Faz de Jesus. isso, Deus. Faz isso em nós, Senhor. Aleluia. Para a tua glória, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, gera em nós transformação, mudança, Em nome de Jesus. para que o teu nome seja exaltado, Em Senhor. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando a gente estava orando, Lívia, algo veio no meu coração. Não sei se vou colocar para você que está nos assistindo julgar. Mas na época onde estava perto do juízo, quando Jeremias profetizava, e Nabucodonosor já estava levando o povo como escravo, tinha um outro grupo de profetas que estavam profetizando assim: preocupa não, isso vai passar, você está abençoado, é paz, não, vai ser rapidinho, as coisas vão se acertar, as coisas estão legal, preocupa não, aleluia, glória a Deus, está tudo bem, está tudo jóia. E enquanto eu estava orando, veio muito forte que eu quero dizer para vocês, nós vivemos num momento assim. Você precisa ouvir o que Deus está falando, porque existem algumas coisas que estão sendo faladas que é apenas para ressaltar a sua vaidade. E o Senhor está falando, sabe de uma coisa? Está na hora de você ouvir a verdade. E hoje de manhã eu lembrei muito forte também, foi de Amós. Estava pensando hoje. Amós, eles ofereceram: Amós, não profetiza essas palavras pesadas, não. Faz o seguinte, sai daqui e vai profetizar lá naquele outro lugar, porque lá você vai ganhar um dinheirinho bom e você vai ser sustentado. Então, o desafio dos profetas e dos mensageiros nesta hora, a gente não pode pregar um paliativo para a igreja. A gente não pode dar para a igreja uma balinha e um paliativo. Nós precisamos pregar a verdade. Você não dá uma aspirina para curar um câncer. Não tem né? jeito. A gente precisa falar isso aqui, irmãos. Nós temos que identificar o embaraço e o pecado que está nos rodeando e que está nos atrofiando. Precisamos cortar isso e arrancar em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebemos em nome de Jesus. Que a gente sonde o nosso coração, cada um sonde o seu coração. Peça ao Senhor: Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que é eterno. Aleluia. Isso é para cada um de nós. A gente não está aqui apontando o dedo para ninguém. Eu estou dizendo sobre mim: Senhor, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo teu caminho que é eterno. Queima a palha que há em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.